Olá, queridos, graça e paz. Hoje é sexta-feira e é o dia que nós nos encontramos para estudarmos a palavra de Deus. Hoje, a nossa lição de número 6 da Rede, onde vamos tratar de figuras de linguagem no texto bíblico, significados. Nesta lição, nós vamos perceber, queridos, a importância de entender o significado de figuras de linguagem. Nós vamos conhecer primeiro algumas figuras de linguagem presentes nos textos bíblicos e ainda, queridos, compreender a importância dessas figuras de linguagem, até porque para nós não cairmos em, assim, falsear, né, a interpretação bíblica. Não pode fazer isso, ok? Vamos lá. Já vimos que a Bíblia, nas lições anteriores, ela foi inspirada por Deus, ela é autêntica, ela é inerrante. A Bíblia ela foi redigida em uma linguagem humana e necessariamente foi escrita com os recursos de uma linguagem humana, ok? Então, vamos notar aqui, vamos notar na Bíblia a presença dos gêneros literários. Nós vamos ainda, queridos, dentre eles, observar os recursos literários como figuras de linguagem ou retórica, presente em todas as linguagens. Ao lermos o texto bíblico, como regra, tomar as palavras no sentido usual e comum. Igualmente, nós vamos precisar perceber o gênero da redação que o autor está utilizando. Já vimos, queridos, dentro quais figuras ele está ali utilizando dentro daquele texto bíblico. Em toda a escritura, queridos, sagrada, nós encontramos vários gêneros e estilos literários, dentre eles, narrativa, história, poesia, cartas, composição, musicais, documentos legais, literatura sapiencial, ditados e provérbios e também apocalíptica. Em todos eles, o autor pode ainda utilizar figuras de linguagem ou retórica, como parábola, metáfora, alegoria, ironia, personificação, metonímia, paralelismo, gradação, paradoxo, dentre outras muitas, como hipérbole, o próprio Jesus utilizou hipérbole. Vamos lá. Hoje, podemos, assim, compreender que a lição, ela vai estar trazendo para nós, assim, amados, algo muito importante, nos levando à compreensão do texto bíblico na linguagem que foi escrita na época, o contexto, ok? E algo muito importante aqui é entender o significado dessas figuras de linguagem. Exemplos de gêneros literários utilizados na Bíblia. Além das expressões figuradas, os próprios textos apresentam formas específicas e diferenciadas de arrumação. Essa Bíblia que você tem em mão, ela não era organizadinha assim como você vê hoje. Capítulo, versículo, a separação dos parágrafos, essa organização em subsequência, em títulos, em separação por capítulos, por artigos, por seção, por subseção. Não era separado dessa forma, correto? Não era assim. A Bíblia toda ela foi redigida com um ritmo redacional e sonoridade poética, expressos em gêneros redacionais. O Senhor Todo-Poderoso, o Eterno, ele a intenção, a intencionalidade era tocar o coração e a mente humana. A intenção era essa. E glória a Deus, porque alcançou, tem tocado a mim, tem tocado a você que está aí me assistindo, me ouvindo neste momento, ok? Então, uma narração, vale a pena lembrar então que essa divisão de versículos, títulos, capítulos, divisão de versículos e títulos, não havia antes. E
O que ocorre, amados? Uma narração crônica ou profética pode iniciar antes ou terminar depois do número de capítulo ou versículo ali inserido. Compreende que por que pode ocorrer isso? Porque lá no original não foi escrito nesse sentido aí. Novas traduções, como a NVI, a BJ, que é a Bíblia de Jerusalém, tem também a NVT, elas já trazem textos melhor ajustados conforme seu gênero literário. A NVI, principalmente, ela traz para nós uma questão interpretativa do texto, a NVI. Conforme a divisão judaico-cristã, os livros são separados em seus principais gêneros. No Pentateuco, por exemplo, os 5 primeiros livros, que é Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros, por exemplo, e você vai observar ali, você vai encontrar textos legais, onde vai estar nos direcionando às questões das leis. Nos livros históricos que começam em Josué, as narrações constituição histórias sobre Israel, histórias de Israel. Nos poéticos, no caso sapiensal, no livro de Jó e também no livro de Provérbios, nos salmos e cantares nós vamos ter o quê? Cânticos proféticos. Nos salmos e cantares temos cânticos proféticos. Ok. Nos proféticos, que já são as narrativas dos profetas, que os proféticos dividem também em duas partes, são os profetas maiores e os profetas menores. No caso, tem lá os profetas maiores, você vai encontrar Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e depois você vai observar os profetas menores, certo? Não é porque a profecia foi menor, é que os textos são menores. O livro de Isaías, por exemplo, é um dos maiores que tem, dentre os profetas. O livro de Jeremias ainda tem uma divisão, porque tem uma parte só de lamentação, certo? É conhecida como Lamentação de Jeremias. Veja só, já estamos nos proféticos, aí nós vamos ter os livros, nós vamos já para os evangelhos. Os evangelhos também têm sua divisão. Os evangelhos vai dividir em sinóticos, que são os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, e vamos ter o evangelho segundo João. O evangelho segundo João, nós vamos notar uma linguagem diferenciada. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos, Lucas, João, Mateus, Marcos e Lucas, você vai notar uma linguagem bem semelhante, mas no livro de João você vai observar detalhes. Não, a linguagem que João utiliza não é a mesma utilizada pelos os 3 ali. Veja só, Atos, esse início da narrativa da vida de Jesus, tanto os 4 evangelhos como o livro de Atos, nós vamos notar ali a narrativa da vida de Jesus e o início da igreja de Jesus Cristo aqui na Terra. A constituição, a história da igreja sendo o início da história da igreja, ok? Aí nós vamos para as cartas paulinas, que começa no livro de Romanos, certo? São 13 cartas ao todos. A autoria aos hebreus fica assim, alguns atribuem que Hebreus é escrito pelo apóstolo Paulo, outros atribuem que Hebreus é escrito por Apolo e outros também dá outros autores aí, certo? Mas veja só, então tem as cartas, tem essas divisões aí também. Temos o livro de Apocalipse, as cartas, não só Paulo escreveu as cartas, tem a carta do apóstolo Tiago, tem a carta do apóstolo Pedro, tem a carta do apóstolo João, que ele escreveu 3.
Primeira, segunda e terceira João, as 3 epístolas. Veja só. Judas também. Judas, o irmão de Jesus. Então, no Apocalipse, nós notamos 3 divisões aqui. Tem carta, profecia e apocalíptico. Ok, só no livro de Apocalipse nós encontramos essas 3 divisões literárias. Combinado? Esses 3, aqui, esse conjunto, só no livro de Apocalipse, esses 3 literários combinados. Note-se que nós encontramos os estilos na Bíblia combinados entre si, eles não têm um processo de divisão. Aí fica uma pergunta, você escreveria uma carta com parágrafos numerados, capítulos, artigos, subtítulos e ainda seções? Você escreveria algo assim? Eu mesmo quando escrevo os meus sermões, eu faço toda essa divisão de ali o primeiro capítulo, depois o primeiro capítulo eu descrevo o primeiro capítulo, eu faço divisão, subdivisão dentro deste capítulo, depois eu faço dessa forma. Talvez o ouvinte não tenha essa compreensão, mas aqui eu faço esse processo de divisão. Veja só. O nosso segundo tópico, principais figuras de linguagem utilizado pelos autores bíblicos. Figura de linguagem são o quê? São recursos para ajudar os leitores a entender o sentido e aumentar ali o impacto da mensagem. Vamos começar com a metáfora, que é o quê? A metáfora é essa comparação baseada na semelhança. E Jesus utilizou muitas metáforas. Por exemplo, João capítulo 15, 1, quando ele diz assim, olha, eu sou a videira verdadeira. Ele utiliza essa metáfora, ele sendo a videira. Os judeus, eles conheciam uma videira, eles tratavam, muitos eram ali cultivadores de videira, e ele fez essa comparação, essa semelhança, ele sendo a videira, com algo que ele já conhecia. E ele utiliza que aquele que está, como pode um galho que está fora da videira produzir? Não há essa possibilidade de produzir fora da videira verdadeira. Então ele faz essa comparação. Lá em João também, capítulo 10, 9, nós vamos observar ele fazendo a comparação como ele sendo a porta das ovelhas. Jesus utiliza essa analogia para explicar que ele é o quê? Ele é a nova geração de homens espirituais e que é a única entrada para o reino de Deus. Eles conheciam, eles sabiam o que era uma porta. Você sabe o que é uma porta, eu sei o que é uma porta. Então Jesus faz essa comparação, essa analogia, olha, assim como você passa pela porta para você entrar adentro, então entenda, eu sou a porta para o céu, para o reino de Deus. Se não passar pela porta, não há essa possibilidade de entrar no céu. A alegoria é formada por várias metáforas, cujas expressões centrais são tomadas em sentido figurado. Só pode ser interpretadas com base em outros textos que a expliquem. E normalmente Jesus mesmo as explicava. Em João 6, 50, 57, quando ele descreve ali, quando os judeus ficam escandalizados com o discurso dele a respeito, né? Que ele fala, olha, verdadeira, a respeito da sua carne e do seu sangue, verdadeira comida e verdadeira bebida. São analogias espirituais. O que ele estava tentando explicar ali? A respeito da encarnação do verbo divino, ok? Do verbo divino. Jesus, o Messias, que satisfaz a lei sacrificial do Antigo Testamento. E agora ele é o quê? O verbo de Deus que desceu, se fez carne. Ok? Outra alegoria muito
importante, é interpretada somente pelo apóstolo Paulo, e assim, se não fosse o apóstolo Paulo, nós não teríamos essa, como se ele tivesse dado assim clarear a nossa mente, nós jamais teríamos essa possibilidade de interpretar. Ele, lá em Gênesis 21, 8 a 20, a respeito de Sara e Agar, compara com Gálatas 4, 21 a 31, o apóstolo Paulo ele dá essa iluminação para nós. Sem essa interpretação dele, jamais nós chegaríamos a este ponto de interpretação. Então, veja só, Sara representa a Nova Jerusalém, que vem do céu. Agar, a Jerusalém terrena, a atual. Um aspecto importante, cuidado com a alegorização. O que é isso? Ela ocorre quando se atribui um sentido que vai além da intenção original, além do escrito original, que vai muito além ali, e você coloca a sua própria interpretação. Outro dia mesmo eu ouvia um camarada, e até então tudo bem, quando ele falava assim, a respeito de Isaac, de Abraão e Isaac, e que Abraão levou Isaac, ok, foi ali, subiu ao monte e deixou o servo em um determinado ponto e seguiu somente Abraão e seu filho Isaac. E quando já estava tudo preparado ali para o sacrifício, então Isaac faz aquela pergunta crucial, né? Olha, até porque ele não era mais um menininho de 5 anos, de 4 anos de idade. Então ele já tinha todo um entendimento ali, sabia, ele já tinha visto seu pai fazer outros sacrifícios. Então ele faz aquela pergunta crucial, olha, já está aqui meu pai, tudo, né? Aqui o cutelo, está aqui o altar preparado, mas cadê o cordeiro? Onde está o cordeiro? E é quando Abraão diz, olha, o Senhor proverá para si o cordeiro. Ok, sabemos o fechamento da história. Até aí tudo bem, mas depois o camarada disse assim, assim como Abraão entregou o seu Isaac lá no altar, no Monte Moriá, então você entrega o seu Isaac. Se você está passando por uma dificuldade, entrega o seu Isaac, faça a prova com Deus, entrega seu carro, entrega sua casa, entrega sua... Aí, entregar em que sentido, né? E ele foi mais além. Entregar no sentido, venda e traga o dinheiro e apresenta no altar. Falei, meu pai, o que é isso, né? Que interpretação é essa? Utilizando lá um texto bíblico e ele, um texto, até então ele citou o texto normal, ele fez todo o contexto ali, tudo, até chegar nesse ponto. Veja só, meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com a alegorização. E além da intenção original do escrito do texto bíblico, com a aplicação direta para os nossos dias, sem o apoio da Bíblia Sagrada. Isso pode levar a uma espiritualização, por vezes, amados, bastante forçada. Segura. A parábola pode ser uma história cotidiana ou imaginária. Tem como o objetivo provocar os ouvintes a percepção de uma verdade central. Jesus utilizou muitas parábolas. Uma outra questão que precisa tomar muito cuidado na interpretação da parábola a parábola ela vai trazer um impacto de um estilo reflexivo. A parábola faz isso. Mas se a parábola ela não traz os detalhes da explicação, é o que está ali, ok? No caso, lá a parábola do semeador, Jesus, ele mesmo faz a interpretação da parábola do semeador. Ok, graças a Deus temos isso, essa dádiva, esse presente do eterno para nossas vidas. Glória a Deus.
mas não podemos cair na alegorização. Não deve ser alegorizados, a não ser que o próprio texto já traz ali a interpretação. Se não trouxer, não seja você, certo? A Bíblia, ela não precisa de acréscimo. A Bíblia, ela não precisa, ok? Então, Jesus, ele utilizou várias parábolas. A parábola do semeador, ele trouxe a interpretação. No Velho Testamento, nós temos o profeta Natan, que também trouxe uma parábola. Ele, ali na situação, no contexto, Davi não tinha caído a ficha, né, o que ele havia feito. Ele adultera, ele pega e mata a esposa, mata o esposo da mulher pelo qual ele adulterou, porque senão seria um grande escândalo. Agora a mulher está grávida, e aí o que vai acontecer? Então, resolveu, tampamos o sol com a peneira, está tudo certo na cabeça dele, né? Então o profeta Natan chega e conta uma historinha para ele, uma parábola a ele, é quando ele cai na real. E aí quando ele cai na real, ele fica indignado, porque a parábola tem esse estilo reflexivo. Ele diz, mas quem é este homem? Ele é digno de morte. É quando o profeta Natan diz a ele, esse homem é você, este homem. Então, é onde ele cai em si, e o Salmo 51, por exemplo, escrito o seu arrependimento. Figura interessante é a personificação ou a prosopopeia. Nela, a personificação, nela, na prosopopeia, personificam coisas inanimadas ou princípios abstratos, atribuindo-lhe atos ou ainda ações típicas dos homens. Juízes 9, abra você aí na sua casa, Juízes, capítulo 9, versículo 8 a 15. Não vamos ler o texto, porque ele é longo, assim como também Lucas 16, 29, também, quando vamos falar sobre a metonímia. Vai trazer essa narrativa de atribuindo atos e ações típicas dos homens a uma figura inanimada, dando identidade. Lá em Juízes 9, 8 a 11, você vai ver plantas assumem identidades de líderes e sobressaltando uma de suas características principais ou alegorizam e as tornam semelhante com as ações humanas. O que é isso? Prosopopeia ou personificação. Quando você coloca, quem é da área de linguagem, né? Não está tendo problema com a aula de hoje, por isso que a gente está até tendo cuidado de trazer detalhe. Quem é da área de linguagem conhece todas essas figuras de linguagem, a questão do gênero literário, certo? A questão também das figuras de linguagem. Ok. A metonímia é um recurso que, para identificar um conjunto, se utiliza de uma parte pelo todo, substituindo o quê? Uma palavra por outra simbólica. Pega o todo, tira uma parte, substitui ali por outra, trazendo por uma figura simbólica. Ok. Onde isso? Lucas 16, 29, quando Jesus ali conta a parábola do rico e Lázaro, e aí ele traz ali, substitui o quê? O Antigo Testamento, ele faz toda a substituição do Antigo Testamento por Moisés e os profetas. Ok. O que é isso? Pegou o todo, uma parte do todo, e substituiu. Ok? Como você entende a importância das figuras de linguagem para entender as verdades bíblicas? É muito importante nós compreendermos a figura de linguagem. Quantas pessoas com interpretação errada por aí, certo? Eu acho que eu tinha uns 15 anos, 14, 15 anos, quando houve um grande escândalo na cidade em que eu morava, e
A pessoa insatisfeita ali com a congregação em que ela estava inserida, trabalhando, ajudando, mas insatisfeita. Aí, o que ela entendeu? Que ela precisava abrir uma porta para ela mesma desenvolver. Ela não compartilhava mais dos mesmos ideais que o líder, certo? E quando não tem esse compartilhamento, tem que compartilhar com o líder. Se não compartilha, fica complicada a vivência. Então ele entendeu que ele precisava abrir um salão para ele mesmo ministrar os dogmas dele. Penso eu dessa forma. Então, devido ao contexto, certo, da época. Então, o que ocorreu? E aí, na genealogia, lá, abrindo a genealogia e vindo os filhos de Davi, ele depara com Absalão. E ele disse, está aqui a resposta, vou abrir um salão. Olha que, assim, que ignorância, isso é ignorância, certo? Então, para fechar esse segundo tópico, a Bíblia não é de interpretação própria, certo? Ao bel prazer, cada um interpreta ao seu bel prazer, não funciona dessa forma. Então, você precisa saber o que dentre esses 40 homens que Deus utilizou para escrever a Bíblia Sagrada em contexto, em épocas diferentes, e também utilizou figuras de linguagem, certo? Recursos para ajudar os leitores na sua interpretação, utilizando. Por quê? Era o que tinham em mãos, certo? E a intenção era o quê? Tocar a mente e o coração do homem. Essa era a intenção principal. Vamos para o terceiro tópico. Interpretação literal, mas não literalismo. Não confundamos. Uma das principais regras de leitura e interpretação é entender as palavras e expressões em seu sentido usual e comum da época. No fechamento desse segundo tópico, eu disse a respeito disso, né? Então, assim, as expressões em seu sentido usual e comum da época. No caso das figuras de linguagem, porém, elas assumem o quê? Sentido figurado conforme o contexto das narrativas. Tais recursos se apresentam dentro do ambiente cotidiano e da experiência dos primeiros ouvintes, mas com intenção de provocar nos ouvintes novos entendimentos sobre a realidade espiritual. No exemplo citado de João 6:52, os judeus eles questionam essa questão, essa analogia. Por quê? Como que Jesus estava? Olha, minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Como assim? Como que este homem está oferecendo a sua própria carne para comermos? O que é isso? Eles tomaram essas expressões no sentido literal. E Jesus estava falando no sentido espiritual. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Outro cuidado que devemos ter com interpretar as figuras e não inferir doutrinas dentro das figuras. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele utiliza muita ironia. E tem parte, ele diz até assim, olha, digo eu, Paulo, não o Senhor. Então, uma outra, ele coloca muita ironia, principalmente nos textos de Coríntios, ali a carta aos Coríntios, principalmente quando aquela briga, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu tenho todos os dons e tal, e começa aquela briga desde o capítulo 1, aí chega um momento que ele diz assim, olha, então eu sou melhor do que todos vocês, porque eu tenho todos os dons. Isso é o quê? Ironia, ele estava utilizando uma figura de linguagem ironia, um estilo muito utilizado por ele em suas cartas, e mal interpretado, muito mal interpretado, que não é necessariamente doutrina. Isso não é doutrina, não pegue lá
os escritos e, mas isso aqui é certo? E aí, imagine só, não está sendo isso para a atualidade. Aí uma pessoa hoje que tem o dom de cura, tem o dom da, assim, os dons espirituais, certo? Aí fala assim, chega na igreja e fala, olha, baseado no apóstolo, nos escritos do apóstolo Paulo, eu sou o melhor da igreja. Imagina, certo? Isso não é doutrina, tá? Não pode ser utilizado como doutrina. Então, Paulo chamava os obreiros enganosos e super apostolos e super apóstolos. Em Lucas 6, 9, Jesus também usa uma figura de linguagem ironia. Lucas 6, 9, o fazer bem ou mal no sábado para provocar os ouvintes. Abra o texto e leia aí na sua casa. Então, assim, para eles tudo bem, né? Para eles tudo bem não trabalhar, não, mas podia então fazer o mal no sábado, fazer o bem no sábado. Então, Jesus está utilizando ali o quê? Uma ironia. Destacamos que muitos dos ensinos de Paulo são expressos através deste recurso. Paulo utiliza muito a figura de linguagem ironia. Por outro lado, entendemos a Bíblia literalmente com entendimento. Isso é diferente de literalismo. É diferente. Por exemplo, interpretar que Jesus é um ser alienígena com uma espada saindo da boca, conforme descrito lá em Apocalipse 1, 12 e 16, isso é o quê? Literalismo, ok? Porém, a chave explicativa está no próprio texto, que usa as expressões semelhantes. E era como deixado claro o uso de uma figura de retórica metafórica para dar impacto à leitura. Estava dando o quê? Um impacto à leitura, chamando a atenção dos ouvintes da época e para os futuros ouvintes, para que tivesse um despertar no momento da leitura ali. A espada é símbolo da palavra de Deus, cujo autor é quem? Jesus Cristo. Isso é a interpretação correta. E não é um ser alienígena que desce com a espada saindo da sua boca, ok? Quando não se entende uma passagem, qual o melhor caminho para esclarecer? Eu deparo com um texto, eu não compreendi. Eu pego uma chave bíblica, eu pego um dicionário, eu pego e eu vou fazendo o que? A partir da chave, eu vou em outros textos que faz menção àquele e eu vou compreendendo. Palavras que eu não compreendi, eu vou no dicionário bíblico para trazer certo ali para aquele contexto. Porque tem alguns dicionários que tem até as interpretações geográficas, né? Porque tem algumas interpretações que é nesse sentido. Porque era um período em que estava, um período geográfico que estava enfrentando uma estação determinada do ano, certo? Vamos fechar, senão vai ficar muito longo o vídeo, não é mesmo? Vamos fazer aqui o fechamento, encerrar, concluir. As figuras de linguagem, na verdade, elas trazem para nós enriquecimento, elas trazem impacto à mensagem bíblica para os seus leitores originais e nós precisamos entender adequadamente para obter o mesmo efeito sobre nossas vidas. Pastora, eu não entendo quando eu leio algumas coisas. Utilize deste recurso. Vai às chaves bíblicas, porque às vezes, principalmente nos evangelhos, nos 4 evangelhos, bem em cima você vai deparar com outras passagens que vai estar ali falando daquele mesmo, só que a palavra ou outra vai mudar e talvez você tenha a atenção. Não vou falar para você já fazer uma exegese do texto, isso aí já é para quem tem um estudo
acadêmico, algo maior. Mas se você tiver uma chave, um dicionário bíblico, e hoje nós temos muito recurso, né? Você tomar muito cuidado com o Google, certo? Mas vai lá no que a gente chama de Google acadêmico, e aí você vai encontrar ali alguns artigos a respeito. Talvez você não tenha uma enciclopédia em sua casa, mas você pode encontrar lá alguns artigos de alguns escritores a respeito, alguns estudiosos. Temos vários aí, vários teólogos para enriquecer para cada um de nós. Então, em vez de ficar vendo só videozinho nada a ver lá na internet, então pega lá o próprio aparelho celular, né? Já faça lá a sua pesquisa, mas não vai em qualquer, vai lá no Google acadêmico e você vai encontrar alguns artigos a respeito de determinados temas que você tenha dúvida, certo? Ou mesmo aqui no canal você pode colocar aí o seu comentário, terei o prazer de responder, de comunicar com vocês a respeito disso. A simbologia e as figuras do sistema sacrificial do Antigo Testamento são finalmente assim realizados, né? São finalizados ali, são cumpridos na pessoa de Jesus Cristo, conforme afirma o escritor aos Hebreus, lá Hebreus 9, 8 a 9, 15, 23, 26. Ele é o verdadeiro e derradeiro e suficiente Cordeiro Pascual para todas as nações. Portanto, toda e qualquer boa exegese, qualquer hermenêutica, devem necessariamente convergir em quem? Nele e para ele. Não é na pessoa, não é aqui, certo? Mas é voltado para lá, ok? Para o eterno, para o Todo-Poderoso, certo? Essa foi a nossa lição de hoje, onde nós aprendemos aqui figuras de linguagem no texto bíblico significados. Espero que haja compreensão, certo? Espero que tenha sido alguém assim que conseguiu trazer os esclarecimentos. Pai, nós te damos graça por esta pérola que o Senhor nos entregou. Nós te damos graça por este estudo e que possamos a cada dia, na interpretação da tua palavra, não falhar. Porque eu sei que quem somos nós para tirar ou acrescentar algo? Não podemos, isso é pecado. Jamais podemos fazer algo assim. Por isso, ó Deus, eu lhe peço, ajuda-nos na interpretação a cada dia, principalmente na compreensão da figura de linguagem, na questão, ó Deus, do gênero literário. Graças te damos, ó Pai, por esta revista, pelos autores desta lição, que tem trazido para nós grandes esclarecimentos. Que o Senhor nos auxilie, ó Pai, como servos e servas, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Fique na paz do Senhor Jesus.